Isabel Mega, bem-vinda também, hein? Olha, nós temos aqui um caso que é sobre uma fala de Flávio Bolsonaro, que já foi horas atrás e tudo mais. Ele, inclusive, já disse que não teve a intenção de falar, mas o fato é que, em cima de uma fala de Flávio Bolsonaro, o PT protocolou no TSE uma representação contra o senador. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou voltar, desculpa Isabel Mega, banhá-la de site, a gente já volta com a Bel, mas só para nortear você, se eventualmente você tenha, entendeu, perdido. Ele negou questionar o sistema eleitoral brasileiro e divulgou uma nota afirmando que a sua fala a embaixadores não contestou a integridade das urnas eletrônicas. Só para a gente aqui lembrar, Jair Bolsonaro tornou-se inelegível porque teve uma representação do PDT no TSE, dizendo que ele tinha questionado a veracidade, a transparência e tudo mais das urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores. Isso deu debate, justiça, TSE, inelegível. O que aconteceu com Flávio Bolsonaro? Ele estava numa reunião com embaixadores e afirmou que uma empresa tal, de origem venezuelana, suspeita que tenha havido uma programação para alterar as votações na Venezuela em 2010. Essas são aspas do Flávio Bolsonaro. Só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa na Venezuela, onde tem a suspeita de alteração nos votos. Basicamente foi isso numa reunião com embaixadores. Agora corta para Flávio Bolsonaro negou que questionou o sistema eleitoral brasileiro e a Isabel Mega traz para a gente a apuração deste momento que o PT protocolou então uma representação porque julgou que foi ruim o que ele disse, Isabel Mega. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para o Theo, para todo mundo que está com a gente em mais um live. Elisa, por enquanto é só uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, mas a campanha do presidente Lula avalia apresentar uma nova ação depois que Flávio Bolsonaro se registrar oficialmente perante a Justiça Eleitoral como candidato à presidência da República. Até que isso seja feito, a gente ainda trata ele e outros que não tenham feito o registro como pré-candidatos. Então, qual que é a ideia do PT até que isso aconteça? Ir monitorando redes, tanto de Flávio Bolsonaro, e colocações, pronunciamentos, agendas, publicações de aliados também nas mídias sociais, para entender se há algo sistêmico em relação a essas colocações que são feitas sobre as urnas eletrônicas. E qual que é a avaliação que eles fazem disso que a gente está contando aqui numa apuração compartilhada com meu colega Danilo Moliterno? A ideia seria você entrar com uma AIGE. O que é uma AIGE? É uma ação de investigação judicial eleitoral. Então, vamos prestar atenção no nome investigação, sobretudo. Seria algo com mais alcance, mais profundidade em relação à campanha de Flávio Bolsonaro. Para que isso aconteça, é preciso então esperar a oficialização das coisas, mas isso já está no radar da campanha do presidente Lula. O que eles fizeram até aqui foi essa representação encaminhada ontem, segundo a apuração em primeira mão aqui do nosso Caio Junqueira. Elisa, e aí tem um ponto que é curioso dessa história toda, porque esse instrumento, a AIGE, é o mesmo instrumento que rendeu lá atrás, em 2023, não tanto tempo assim atrás, aquela primeira ação de inelegibilidade, aquela primeira condenação, punição de inelegibilidade do pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em circunstâncias que têm traços de semelhança, porque Bolsonaro foi condenado por proferir ataques às urnas sem provas durante uma reunião com embaixadores. Com algumas diferenças, ali ele era presidente da República, candidato também à presidência e ele, pré-candidato também à presidência, e ele utilizou o aparato estatal porque teve transmissão da TV Brasil e tudo mais. Mas foi uma ação que no final das contas transcorreu e rendeu uma punição de 8 anos
de inelegibilidade. Então, tem alguns paralelos que já estão sendo traçados no radar da campanha do presidente Lula e pode vir mais novidade pela frente, a depender do que vai acontecer, se a coisa vai ter um entendimento de que pode escalar para algo sistêmico, ordenado e coordenado de uma maneira um pouco mais ampla pela candidatura de Flávio e por aliados próximos. A Isabel Mega traz aqui o olhar em relação ao TSE.